Vamos conversar aqui sobre talvez o maior esnobado da noite. Fala gurizada, eu sou o Luta, esse é meu canal. No vídeo de hoje então a gente vai dar início à nossa grande série de análises do Oscar. Na verdade a gente já fez o primeiro vídeo, que foi um react mais descontraído sobre todas as categorias, todas as indicações que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? E não se esqueçam então de já, desde o início, deixar o like aqui, porque vai dar algum trabalho fazer todos esses vídeos, mas a gente gosta e é muito divertido. Eu tô aqui com a ilustre presença do editor da produção. E aí, gurizada? E ele vai estar aqui então conosco nessa jornada, tá? Hoje a gente vai falar então no nosso primeiro vídeo, onde a gente analisa os 10 indicados a melhor filme do Oscar. E para começar, eu decidi então trazer aqui um filme que já tá entre nós há algum tempo. Gostaria de já destacar de antemão que eu acho sim que Duna 2 foi um grande esnobado no Oscar desse ano, referente ao Duna 1. Mas a gente vai conversar um pouco mais sobre isso mais pra frente, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer aqui. Mas vamos pra uma leve sinopse do que foi Duna 2. Duna 2, então, segue a história do nosso menino Timothée Chalamet, o Paul Atreides. Ele vai se unir, então, com a personagem da Zendaya e o Paul Fremen, enquanto eles estão buscando ali uma vingança contra os conspiradores que acabaram ali com a família Atreides. É uma jornada bastante mística e até espiritual que começa, e o que acaba tornando então o Paul o grande Muad'Dib do povo Fremen. Enquanto eles tentam prevenir o futuro horrível que tá já escrito nas estrelas que vai acontecer e que ele acaba vendo também ali no futuro, né? O Paul então vê que a Guerra Santa, no nome dele, tá se espalhando por todo o universo conhecido, e ele acaba vendo que ele é o próprio destino do universo. Então ele deve evitar esse futuro terrível que ele tá prevendo, e se tudo der certo, ele vai acabar salvando a humanidade e levando ela para um futuro promissor. Então assim, esse filme, ele é então uma continuação direta lá do primeiro Duna. Ele continua então esse livro aqui, tá? Esse livro bem grande, e ele até passa um pouco da história desse livro, tá? O final, pelo que eu me lembro, ele começa no segundo livro, que é o Messias de Duna. Eu tenho ele aqui rapidinho, espera um pouquinho. Aqui, ó, ele continua, o início desse livro é o final mais ou menos do filme, tá? E já tá então marcado o terceiro filme que vai terminar a história desse livro aqui. Não sei se eles vão continuar com o terceiro livro, que é Os Filhos de Duna, que eu também tenho aqui. Ai, tá caindo aqui porque eu peguei meu torto. Mas enfim, ele é muito bem adaptado do livro original, o que acaba sendo esquisito porque ele não foi indicado a roteiro adaptado. Então, vamos chegar lá. Eu, quando assisti esse filme, eu, graças a Deus, assisti no IMAX, porque eu sabia que era um filme feito pra eu ver na maior tela que eu conseguisse. E eu não esperava que seria tão bom quanto foi a experiência, assim. Eu lembro que há alguns anos atrás eu tava conversando com meu primo e a gente conversou sobre o fato de não existir mais clássicos, sobre os grandes clássicos terem ficado no passado, sobre, enfim, não existir nada grandioso, assim, que nem foi um Gladiador, por exemplo, ou um Coração Valente, enfim, grandes clássicos. E, cara, eu posso dizer que a gente tá vendo Duna se tornar um desses clássicos, assim, ele é um grande clássico contemporâneo. Eu acho que ele pode ser pro futuro, assim, pra daqui a 20, 30 anos, o pessoal ter um fandom muito grande, nível Star Wars das ideias, assim. Eu acho que é um filmaço. Se vocês não assistiram ele ainda, eu dei só essa prévia ali, né, eu não vou querer me passar muito em spoilers, porque eu acho que não tem nenhum spoiler muito relevante pra nossa análise para o Oscar, mas ele tá lá disponível no serviço de streaming da Max, então se vocês quiserem assistir, tem o Duna 1 e o Duna 2, e inclusive tem uma série agora que é Duna a Profecia, Duna a Promessa, eu realmente não me lembro o nome, mas que é bem interessantezinha, que ela se passa, se eu não me engano, 10 mil anos antes de Duna, é algo assim, tá? É bem legalzinho, tem os 3
produtos pra vocês assistirem lá na Max. Mas vamos falar aqui de Oscar, tá? Porque é pra isso que tá todo mundo aqui. Eu tô com a minha colinha aqui, tá? A colinha aqui. E ele foi, então, indicado a 5 categorias, tá? O que a gente vai debater sobre ter sido, sim, um snob do Oscar. Sendo elas fotografia, design de produção, som, efeitos visuais e claro que é filme, senão ele nem estaria aqui nesse vídeo todo dedicado a ele. Por que eu digo que esse filme foi esnobado, tá? Em 2022, o primeiro Duna foi indicado a 10 categorias no Oscar. Ninguém botava muita fé que ele fosse ganhar muitas categorias, até porque tinha filmes muito fortes na época, como O Ataque dos Cães, que se eu não me engano foi o mais indicado daquele ano. Mas Duna surpreendeu e foi o mais premiado da noite. Ele levou 6 estatuetas pra casa naquela noite. Dessas que eu falei agora, tá? De Duna 2, ele ganhou todas essas em 2022. Ou seja, ele ganhou fotografia, ele ganhou design de produção, ele ganhou som e ele ganhou efeitos visuais. Ele só não ganhou filme, dessas 5 que eu tenho aqui. Então, o de 2022 foi indicado a todas essas categorias aqui, essas 10 categorias, e o desse ano a essas 5. E, cara, não baixou qualidade de um pro outro. Não baixou. É a mesma coisa, talvez até um pouco mais grandioso, assim. Eu considero os dois muito parecidos, mas esse pode ser um pouco mais e maior, sabe? Eu acho que em cada categoria que o Duna tá esse ano, ou poderia tá, dessas mesmas 10 do ano passado, ele se encaixaria muito bem esse ano. Então eu acho que ele foi esnobado. Sim, cara, a própria categoria de figurino ele poderia estar, que ele não tá. Trilha sonora ele poderia estar, ele não tá. E são categorias que ele tava no outro ano. Vamos aqui debater um pouquinho sobre cada uma delas, o que ele pode ou não levar e quem tá concorrendo junto com ele a essas categorias. Começando então por fotografia, a gente tem Duna 2, Nosferatu, Maria Callas, Brutalista e Emília Pérez. Então assim, ó, eu vou dizer pra vocês, de todos eu só assisti o Duna 2, tá? O resto tudo eu só vi trailer até o momento. Os que estão já na minha mira pra eu ver talvez essa semana ainda é o Nosferatu e o Emília Pérez. Mas assim, ó, eu acho que no atual momento, dentro do que eu vi, eu ainda não posso falar do Brutalista, aliás, eu não posso falar de nenhum dos outros além do Duna, mas dentro dos trailers e das imagens que eu vi, eu acho que, cara, tá parelho ali a briga entre Duna e Nosferatu. Eu tô olhando pra baixo porque eu tô com... Ah, tá dando pra ver na câmera. Não dá pra ver na câmera. Não dá? Eu tô com um tablet aqui, minhas anotações, que daí eu tô vendo aqui, tá? Eu acho que tá entre Duna 2 e Nosferatu, tá? Mas, por enquanto, pra mim, eu acho que pende mais forte pra Duna 2. Então, se quiserem já colocar no bolão de vocês, eu acho que tem, sim, muito espaço pra Duna 2, porque ele é um filme completamente pensado, tanto pra som quanto pra fotografia. Vamos falar então de design de produção, tá? O que é o design de produção? Ele é o cenário, basicamente, tá? Mas não apenas as paredes do local, mas todo o objeto em cena. Seja um abajur, seja um livro, seja, enfim, qualquer coisa em cena faz parte do design de produção, tá? Tem gente que chama de direção de arte também, ou enfim, tem N nomes. E a gente tem aqui Wicked, Nosferatu, Duna 2, O Brutalista e Conclave. Desses filmes, só assisti Wicked e Duna 2. Eu gostaria de trazer aqui uma ressalva para Conclave, tá? Pretendo assistir ele essa semana ainda. Eles reproduzem toda a Capela Sistina, tá? Muito bem feitamente. Muito bem feito, muito bem feito. Cara, eu cheguei a cogitar achar que eles tinham gravado na Real Capela Sistina. Tá muito real, muito real. O que já tinha sido bem feito, se eu não me engano, em Dois Papas. E que, se eu não me engano, Dois Papas levou o Oscar de melhor design de produção, não me lembro. Eu acho que ele é forte nessa categoria, por mais que algumas pessoas possam dizer que não. Nosferatu também tem um design de produção bem interessante. O Wicked, eu acho que talvez o favorito, tanto pela Cidade das Esmeraldas, que tá muito bonita, muito bonita. A cena lá do Mágico de Oz andando no meio da mini Cidade das Esmeraldas, mini Oz ali, que é aquela maquete, tu vê que ela é toda real ali e tudo mais. Eu acho bem legal. Toda a biblioteca, tem a cena da canção que gira a biblioteca. Pô, cara, aquilo tá muito bem feito. Eu acho que talvez seja o favorito, sim, da noite. Mas não dá pra negar que o Duna 1 levou esse Oscar há 3 anos atrás. Então, eu acho que sim, Duna 2
tem grandes chances de levar esse, mas nesse primeiro momento eu fico com o Wicked. E eu acho que correndo na Medina ali nós temos Conclave, tá? Eu acho que talvez Conclave até seja meu voto final, mas daí isso a gente vai ter que ver mais pra frente, após eu ver o filme. Melhor som, então, nós temos Emília Pérez, Duna 2, Robô Selvagem, Um Completo Desconhecido e Wicked. Eu falei no vídeo lá, que eu já comentei aqui, já tá linkado aqui, que o Completo Desconhecido era outro filme, mas agora que eu dei a minha leve estudada, eu sei que é o filme do Bob Dylan com o Timothée Chalamet, tá? Então só pra fazer o meu retcon aqui do que eu falei no outro vídeo. Assisti Robô Selvagem, assisti Wicked e assisti Duna 2. Falta só Completo Desconhecido e Emília Pérez. O que é o som aqui, só pra vocês entenderem? É tudo aquilo que não é música, tanto cantada quanto trilha sonora. Então até a fala é som, a falta da fala é som. Eu lembro que um filme que eu acho até ganhou som na época, eu não lembro se já era som ou se era o Oscar dividido de mixagem e edição de som, se eu não me engano, foi o Som do Silêncio. Som do Silêncio. É um filme que aborda pessoas que não falam. A falta da fala é som também no filme, na edição do som, enfim, na mixagem do som. O que fez aquele filme levar, então, o Oscar. E aqui, eu acho que Duna, sem o som, Duna não é Duna, tá? Sem o som como ele é. O som de Duna é muito importante. Toda a questão daqueles bagulho que eles põem no chão pra chamar os vermes, aquele negócio que fica batendo no chão e tal, eles conseguem ritmar muito bem com o filme. Emília Pérez eu não sei dizer. Robô Selvagem, o som também é intrínseco à história do filme. Por mais que no react eu achei meio esquisito terem colocado Robô Selvagem no Oscar de som por ser uma animação, cara, sem som. Quando eu digo sem som, é óbvio que se o filme fosse mudo, ele talvez não fosse bom, não é isso que eu tô dizendo. É o som pensado, no caso. O som bem pensado. Um Completo Desconhecido é um filme de um músico, né, do Bob Dylan, então talvez o som seja importante. E o Wicked é um musical, então o som também é muito bem pensado no sentido da trama. Eu ficaria aqui, eu acho que o Duna tem chance, grandes chances. Eu fico dividido entre Duna e Robô Selvagem, talvez, mas um Wicked pode vir. Cara, eu vou deixar Duna aqui, por enquanto, tá? Por enquanto. Eu voto em Duna. Porque eu acho que o som é diferenciado. Eles usam o som pra mexer com o teu emocional no filme, de uma forma muito bem feita. Efeitos visuais, tá? Efeitos visuais são toda a parte de efeitos tanto práticos quanto digitais. Pode ser o próprio CGI do filme, ou a parte prática mesmo, com animatrônicos, com ângulos de câmera, enfim, tudo isso, essas partes mais inventivas, que era muito famosa mais antigamente, até com o próprio Star Wars da vida, entra também aqui, tá? Em efeitos visuais. A gente tem então os indicados Alien Romulus, Wicked, Planeta dos Macacos, O Reinado, Birdman, A História de Robin Williams e Duna Parte 2, tá? Eu acho que aqui, tá? Desses eu assisti obviamente só Wicked e Duna, mas Planeta dos Macacos tá insano o que eles fizeram ali, tá? E Planeta dos Macacos tem o seu histórico em efeitos visuais, mas eu acho que talvez fique com Alien, tá? Pelo que eu assisti de trailer e de algumas imagens que estão por aí pela internet do making of do filme, ele tem muita coisa prática e coisa prática legal, assim, bem feitinha. Então eu acho que pode ficar com Alien, mas eu acho que Duna, que a gente tá conversando aqui, tem sim suas chances. O próprio Verme de Areia é muito legal. Esse do Robin Williams aqui, cara, eu não faço nem ideia do que é isso. A imagem do pôster do filme é um macaco. Eu não sei o que é. E o Wicked tem bastante coisa interessante aqui. Tem desde os macacos voadores, os animais em cena, toda a cena aérea. A primeira cena, se eu não me engano, que até aparece a Dorothy ali, e o leão e tal, aquilo dali é CGI e é bem feito. Todas as cenas de mundo aéreas ali são muito bem feitas. Eu acho que aqui, ó, se fosse pra guiar, eu colocaria Alien em primeiro lugar. Cara, Planeta dos Macacos, Duna, Wicked e o outro eu não conheço. Eu acho que seria isso pra mim. Quer dar uma opinião? Quero. Eu acho que o Wicked não ganha. Eu acho que ele tem coisas muito boas ali. Eu também acho, mas eu concordo contigo em colocar... Eu não concordo ainda porque eu não assisti o Alien, né? Sim. Mas É que eles usaram bastante animatrônico, bastante... então vale a pena. Porque assim, ó,
na minha visão, tá? Voltar às origens dos efeitos práticos conta mais ponto no Oscar, pros votantes. Porque, cara, é muito fácil tu jogar no PC e fazer tudo no PC, tá ligado? O alien desse alien é animatrônico? Sim, tem animatrônico. Em primeiro lugar, não. Tem gente, tem cara com fantasia. Tá, então... Então assim, ó, eu acho, aqui é base no meu achômetro, porque eu não sou votante do Oscar, que conta ponto, tá? Conta pontos positivos. Porque eles estão indo pelo caminho mais difícil, mais trabalhoso. Se fica bom, pô, merece mérito. Eu sei que, claro, que fazer no PC não é tão simples assim, tem que ter muitos profissionais, às vezes são várias e várias empresas para fazer uma única cena, mas no prático rola muito mais, imagino eu, muito mais estresse, muito mais coisa acontece em torno daquilo. Então eu fico com Alien nesse primeiro momento. E melhor filme, tá? Melhor filme nós temos Conclave, O Brutalista, Emília Pérez, Anora, Wicked, Ainda Estou Aqui, vamos time, vamos Brasil, Um Completo Desconhecido, A Substância, Duna Parte 2 e Nickel Boys. Cara, eu acho que ainda é muito cedo pra eu dar uma opinião sobre quem vai ganhar, até porque eu assisti só 4 dos 10 indicados até o momento, tá? Mas creio eu que a briga tá entre Wicked, tá? Eu acho que tá entre Wicked. Eu acho que Substância é um filme razoavelmente forte. Emília Pérez não dá pra dizer que não. Conclave e Brutalista também, eu acho que são fortes aqui. E obviamente que, como todo brasileirinho, eu acho que sim, Ainda Estou Aqui, tá correndo por fora e pode abocanhar, assim como Parasita levou no ano que ele foi indicado, tá? Eu e a produção aqui, a gente tava conversando sobre se Ainda Estou Aqui levar, a gente vai fazer uma camiseta escrito... Como é que é a produção? Ainda estou ganhando o Oscar. Ainda estou ganhando o Oscar, então vamos torcer aqui que... Pô, seria legal se na live do Oscar a gente tivesse com essa camisa pronta. Sim. Todo mundo com a camisetinha Ainda Estou Ganhando o Oscar. A gente tá aqui pra falar de Duna. Eu acho que Duna não leva, tá? Assim como o não levou, eu acho que esse não leva. É isso, o vídeo ficou um pouco mais longo do que eu queria, porque a gente tinha que falar bastante sobre o fato de Duna ter sido esnobado, tá? A gente tem algumas categorias como a de roteiro adaptado, que eu acho que Duna deveria sim que tá indicado aqui, assim como trilha sonora, trilha é importante, figurino, enfim, N categorias que Duna não tá presente, que eu acho que é uma falha sim. Eles optaram ali por meter um Emília Pérez em várias categorias que eu acho que tava roubando o espaço do Duna, mas é isso, a gente tá aqui pra trabalhar com o que a gente tem essas 5 categorias que foi as que a gente comentou hoje. Eu vou deixar então aqui pra vocês, tá? O box de Duna, vou deixar o link aqui na descrição se vocês quiserem ler Duna e me ajudar. Pra vocês não vai mudar o preço, mas eu ganho umas estalequinhas, um cascalhinho quando vocês comprarem ele aqui, tá? Então, se vocês quiserem, se vocês se interessarem por Duna, saber o que tá acontecendo, o que vai acontecer, nesse box aqui então vem os 3 livros que eu comentei. É isso, pessoal. Não se esqueçam de conferir então o primeiro vídeo, se inscrever aqui no canal. Toda semana, na segunda, na terça e na sexta, na quarta e na sexta, perdão, a gente vai ter um vídeo então dedicado especialmente aos indicados a melhor filme. Eu vou também fazer uma playlist, na verdade ela já tá pronta, onde vocês podem conferir todos os meus vídeos do Oscar 2025. É isso aí, pessoal. Um abraço, até mais, valeu e tchau.